Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa PNTV Cultura. Você sabe, toda quinta-feira, meio-dia, aqui na Web TV PNTV, sempre o PNTV Cultura conversando com artistas potiguares sobre o que está rolando em relação a artes. E você sabe que o programa é transmitido pela página do Facebook do Potiguar Notícias, transmitido também ao vivo pela PNTV, pelo portal Potiguar Notícias e nas ondas do rádio pelo 87.7 FM Parnamirim. Grande abraço para quem está nos ouvindo, mas não nos vendo. E para quem está nos vendo, e para quem está nos ouvindo também, claro, hoje nós vamos entrevistar no primeiro bloco o fotógrafo Paulo Fuga. Ele vai falar sobre o trabalho dele, sobre a carreira dele, sobre censura, já que ele é especializado em fotos envolvendo nudez, tanto masculina como feminina, e esse tema da censura, do cerceamento e policiamento às artes é um tema que vale a pena ser discutido e o programa vai discuti-lo. E no segundo bloco, mais tema importante, nós vamos conversar com Rejane Souza. Ela é pesquisadora da vida e obra de Nízia Floresta e professora, e recentemente participou do evento Mulherio das Letras, que reuniu 500 escritoras mulheres em João Pessoa. Vai falar sobre a experiência da delegação Potiguar nesse evento e sobre Nízia Floresta. Mas vamos receber aqui, já no primeiro bloco, o nosso entrevistado Paulo Fuga. Paulo, bem-vindo aqui à PNTV. Boa tarde, Cefas. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Paulo, a gente vai falar sobre tudo isso que eu falei, censura, policiamento, mas primeiro vamos falar sobre suas empreitadas profissionais. Você é um fotógrafo conceituado na cidade e está com um projeto bem bacana, que é a Galeria Câmara Clara, que funciona ali em Capim Macio. Queria que você falasse sobre o que consiste essa galeria. Então, a galeria é um espaço voltado para artes visuais, né, na cidade do Natal. A gente tem 2 salas de exposições e ela abre de quarta a sábado. A gente está no segundo mês, faz um pouquinho tempo que abriu. E, por enquanto, a gente está tendo, além de exposições, algumas oficinas voltadas para artes visuais, né? Na semana passada, a gente teve uma oficina de aquarela com o Nestor Júnior, que é um artista plástico lá do Espírito Santo. E no próximo sábado a gente vai ter uma oficina de toy art, que é montar bonequinhos com um artista do Crato, chamado Charlie Lessa. Muito interessante. A galeria é aberta ao público, não é, Paulo? Isso, é aberta ao público, a entrada é gratuita. E aí a gente funciona, como eu já tinha falado, de quarta a sábado, das 18 às 9h30, mais ou menos. E tem alguns dias da semana que a gente oferece um cardápio no restaurante, mas é vegano, com alimentação crudívora, que é uma alimentação mais saudável e consciente. Perfeito. Fica ali em Capim Macio, né? Isso. Fica na rua entre o Extra e o Posto Shell, da Roberto Freire. É uma rua sem saída, então é só seguir reto. No final da rua, aí você encontra a galeria. Perfeito. E vocês abriram a exposição, eu me recordo, abriram a galeria, perdão, com a exposição Falo, que são fotos sobre nudez masculina, não é? Exato. Há 2 anos eu vinha fazendo essa pesquisa. Esse projeto ele foi patrocinado pela Prefeitura do Natal, através do FIC. E aí, durante esse processo, eu construí essa exposição que era com nu masculino, que tem várias pessoas, vários homens, assim, mais de 40 homens posaram para mim. Inclusive, um homem trans participou do projeto e está lá dentro das fotos da exposição. Muito bacana. O Kevin está até passando algumas das fotos variadas. Essa é uma das fotos, né? Essa é uma Paulo? das fotos que foi feita pro projeto, né? O Falo. Tem outras fotos bacanas aqui. O Kevin, essa outra foto também. Isso. Muito a ideia bacana. do projeto era trabalhar diversos corpos diferenciados e que, tipo, comuns também ao mesmo tempo, porque quando a gente vai um pouco para a fotografia de nu, são corpos mais padrão, com uma beleza estética mais voltada para o músculo e tal, e eu tentei trabalhar outros tipos de corpos dentro desse trabalho. Perfeito. Paulo, quando se fala em foto de nus, tanto masculino como feminino, a primeira coisa que se pensa é uma conotação sexual, é o erotismo. Contudo, a gente sabe que não é assim. Queria que você avaliasse um pouquinho isso. Por que essa obsessão em achar que o nu tem que ser necessariamente erótico? Eu acho que existe um tabu, né, em torno assim, do corpo do outro, e quando se fala em nu, as pessoas meio que se assustam um pouco com isso. E também a referência que a gente tem, né? Agora, há uns 2, 3 anos que os fotógrafos eles estão desconstruindo um pouco dessa fotografia de nu, trazendo um olhar mais artístico e, com a ajuda da internet, divulgar mais esse corpo, né? E as referências que a gente tinha eram das revistas, né? Que eram mais eróticas, tipo Playboy, G Magazine, que
são revistas que trabalham com o corpo, mas no sentido mais erótico, né, de venda. Tem e existem vários outros fotógrafos antigos que trabalhavam com nu artístico não erótico, mas a maior parte desse trabalho que vai para a população, ela vai ainda para esse lugar. E também essa questão mesmo do corpo nu, ele ser um tabu, de não ser falado, de não ser visto, né? E aí isso desperta um pouco esse lado mais erotizado, né? Perfeito. Paulo, em relação àquela polêmica sem fim sobre abre aspas, artista nu no MAN, né, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foi uma coisa que chegou à Câmara dos Deputados, chegou ao Senado, uma coisa incrível. Eu ouvi muitas amigas minhas, feministas, comentando que se fosse uma mulher nua com um menino tocando nela, não nas partes genitais, mas tocando apenas dela, não haveria escândalo nenhum. Diante disso, a pergunta, o nu masculino ainda incomoda mais, ainda causa uma estranheza maior do que o nu feminino, Paulo? Eu vou falar assim, dentro da minha experiência como fotógrafo, um pouco antes de fazer o Falo, eu fiz uma exposição só com mulheres nuas também, que foi o meu primeiro trabalho que foi exposto. E eu percebi uma aceitação melhor das pessoas nesse trabalho, assim. Talvez porque o corpo feminino ele já é mais colocado na mídia do que o corpo masculino. E também essa coisa do corpo masculino, quando ele é visto nu, tem partes que são censuradas. Tipo, o pênis, por exemplo, não é uma parte que aparece muito na fotografia. Então, quando você insere isso, você já dá um susto, assim. Então, talvez por o corpo feminino ser mais utilizado mesmo, ele choque menos do que um corpo masculino. Perfeito. Paulo, em relação à sua experiência, como você falou agora, você já sofreu ou vem sofrendo em relação a exposições ou a fotos de nudez masculina ou mesmo feminina, censura, policiamento, qualquer tipo de cerceamento de sua expressão artística? Com certeza, eu acho que todo mundo que trabalha com nu já deve ter passado por algo assim, principalmente nas redes sociais. Essa exposição Flores do Mais, que foi das meninas, eu fiz ela no IFRN da Cidade Alta, que é uma instituição onde tem alunos menor de idade. E, tipo, lá a gente já teve que ter um controle de entrada do público, tinham monitores na sala, e mesmo que fosse uma nudez não erótica, mas por estar expostas certas partes do corpo, então tinha que ter esse controle. Isso, para mim, já funciona como uma forma de censura. Com certeza. Porque não é qualquer público que vai entrar, né? E, tipo, isso já controla, então não é todo mundo que tem acesso àquilo. Em redes sociais, faz uns 4 anos que eu fotografo pessoas nuas, e eu tento inserir isso nas minhas redes, tanto Instagram como Facebook, e desde então eu venho sofrendo uma censura. Tipo, alguém vai lá e denuncia, e o Facebook tem a política dele, então ele vai e retira. Aconteceu até um caso, durante esse processo de construção da exposição Falo, eu tinha um Instagram onde eu postava algumas fotos do trabalho que não fugia da política de privacidade do Instagram, mas alguém invadiu a conta e excluiu, e eu perdi várias coisas que tinham sido postadas, material que eu tinha salvado junto com o perfil, e sempre, tipo, agora não, porque eu já diminuí um pouco, tipo, você vai cansando também de tentar colocar isso e vai buscando um outro lugar para colocar o material sem que ele seja censurado. Que existe tipo Tumblr, Flickr, que são outras redes sociais que não existe censura nesse tipo de material. E aí eu diminuí um pouco no Facebook, então, consequentemente, eu diminuí um pouco as denúncias. Mas antes, tipo, desestimulava de tanto que você tinha foto censurada. Passei um mês inteiro sem poder usar Facebook, porque coloquei uma foto e foi denunciada. São vários casos constantes, assim. Paulo, você acredita que todo esse caldo de policiamento atual é uma constante, algo que vai piorar e você se mostra pessimista? Ou você acha que isso é apenas, digamos assim, o grito de quem está vendo que está perdendo a batalha em relação às liberdades dos outros e isso tem condições de ser rapidamente resolvido? Qual é a sua opinião sobre isso? É um pouquinho complicado falar, mas tipo, eu quero acreditar que sim, que a gente vai ter mais espaços, que com o tempo as pessoas vão discutir mais isso e vão saber lidar melhor com o corpo nu, né, e censurar-se menos, e aceitar mais esse tipo de trabalho, porque é um trabalho, é artístico, né? Tipo, as pessoas que fazem isso, elas querem comunicar os outros alguma coisa de dentro e de fora, né? Então, a nossa ideia não é chocar ninguém, não é incomodar
não negativamente, mas gerar um incômodo que a pessoa reflita sobre aquilo. E eu espero que com o tempo a gente consiga ter esse espaço mesmo de que menos censura, de que as pessoas compreendam melhor o que está sendo dito com aquela fotografia, com aquela performance, né? Mas lá no fundo eu ainda tenho um certo medo e receio, né? Porque se a gente for olhar a conjuntura atual política do país, tem se percebido um certo retrocesso, né? Em vários lugares estão se misturando muitos quesitos de religião com política e a religião querendo inserir-se dentro desse lado artístico, né? E isso me causa um pouco de medo quanto artista, assim mesmo, de será que daqui a um ano eu não vou mais poder nem postar algum tipo de fotografia porque eu vou ser agredido, tipo isso que rolou com a performance lá do artista no museu, me fez pensar muito sobre isso, porque pessoas que trabalham com arte, pessoas que estão próximas de trabalhos que a gente desenvolve, elas criticaram a performance. E aí isso me fez refletir, poxa, será que a gente realmente está indo para frente ou está dando alguns passos para trás, né? Bem falado, Paulo. Eu acho que a parte que mais me chocou em toda essa história foi ver pessoas que eu também consideravam cabeça aberta, pessoas ligadas à arte, criticarem e dizerem, eu não levaria meu filho para uma exposição dessa, porque esperar de pessoas de grupos religiosos e do MBL, por exemplo, uma reação é normal, mas esperar dessas pessoas que têm um convívio com a arte é mais complicado. Daí, fazendo um link com esse raciocínio, outra pergunta, Paulo. Considerando que na Europa, por exemplo, museus têm obras nitidamente eróticas e crianças frequentam tranquilamente, e há toda uma cultura, por exemplo, na Alemanha existem praias de nudez sem muito problema, em outros países da Europa também. Você acha que falta para o brasileiro, de uma maneira geral, uma educação mais tranquila em relação às crianças, a normatizar a nudez, a ter um maior acesso tanto a questões de educação sexual como a normalização da nudez? Acho que com certeza a gente precisa aprender a lidar mais com isso, né? Tipo, com o corpo, com a sexualidade. Tipo, eu sinto que no Brasil se discute pouquíssimo isso, mas é uma coisa que está em todo lugar. Tipo, na televisão a sexualidade, ela vem. E, tipo, hoje em dia, eu estava conversando sobre os meus amigos, tipo, a educação sexual ficou por conta da internet. Tipo, antigamente, a gente não tinha acesso à pornografia tão facilmente como a gente tem hoje em dia. Então, crianças de 12, 11, 10 anos têm acesso a isso na internet. E, tipo, são milhares de tipos de sites pornográficos e elas aprendem através daquilo ali porque os pais eles se fecham para discutir isso com os filhos. E aí a gente vai perdendo essa discussão que ela é essencial. Tipo, meus pais falavam sobre sexualidade, mas eu vejo hoje em dia que tipo, tem crianças que 12, 13 anos o pai não fala sobre isso com eles e eles vão buscar a informação aonde? Na internet. E às vezes essa informação ela vem carregada com várias outras cargas, né? Que vai prejudicando um pouco, porque o que você aprende num filme pornô é totalmente diferente de quando o seu pai chega e lhe explica como é que funciona isso, né? Exatamente. E você falando isso torna mais chocante ainda o fato das pessoas se indignarem com a performance do artista, a criança com os pais e cercado de 20, 30 pessoas. Quando, como você falou, qualquer criança pode acessar sites como Xvideos com um clique. Exatamente. E tipo, justamente por ser uma performance que não tem uma pegada sexual, é o contrário, né? Tipo, ele está tentando discutir uma outra coisa, um outro corpo, né? E, por coincidência, ele está pelado. É só um fator mínimo, assim. Não tem nenhuma pegada sexual naquilo ali que foi exposto, né, pelo performer. Mas, dentro de casa, as crianças estão ali no celular, no computador, o tempo inteiro tendo acesso. A televisão também mostra muito hoje em dia. E, tipo, não é de uma forma que eu vejo saudável, porque os pais não discutem isso. Então, a carga de educar sexualmente fica para esses lugares, não para as escolas, não para as famílias, né, se discutir dentro de casa. Isso, um belo registro. Nosso tempo do primeiro bloco, infelizmente, está acabando. Mas, Paulo, para quem deseja conhecer mais seu trabalho, que deseja conferir essas fotos, o Kevin vai colocando aos pouquinhos, ainda no final desse primeiro bloco, as fotos do Paulo Fuga. Quem deseja conhecer mais seu trabalho, como faz para acessar, Paulo? Eu tenho um Facebook, que é Paulo Fuga Fotografia, e também no projeto Câmara Clara. A gente divulga simultaneamente os dois trabalhos.
Geralmente está tudo indo mais para o projeto Câmara Clara, que é onde a gente estou concentrando as coisas que são feitas na galeria e o meu trabalho enquanto artista também. Então é só acessar lá, Galeria Câmara Clara. Projeto Câmara Clara no Facebook. E no Instagram também, Projeto Câmara Clara, ou Paulo Fuga, nas duas redes, tanto Facebook como Instagram. E quem quiser conhecer, a Galeria Câmara Clara está aberta. Isso, de quarta a sábado, de 18 às 21h30. É só chegar lá e a gente tá lá para bater um papo, para conversar, tomar um café. Beleza, e eu vou fazer um meia-culpa aqui em público e ao vivo, ainda não fui, pretendo ir, me esperem lá até a próxima semana, eu vou lá conhecer o espaço. Com certeza, a gente está te esperando. Perfeito, muito obrigado, Paulo, por sua vinda aqui, foi muito legal, esse tipo de bate-papo é muito importante, e a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, e no segundo bloco, como eu falei aqui, eu vou conversar com a professora e pesquisadora Rejane Souza, ela vai falar sobre o evento Mulherio das Letras e sobre Nísia Floresta, da qual ela é estudiosa. Um momentinho só e a gente volta. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece, as delícias, os kits festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Trabalhando no Brasil, para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos retornando aqui para o segundo bloco do programa
PNTV Cultura, transmitido ao vivo pela página Potiguar Notícias do Facebook, ao vivo também pela PNTV, pelo portal Potiguar Notícias e nas ondas do rádio pelo 87.7 FM Parnamirim. No primeiro bloco eu conversei com o fotógrafo Paulo Fuga, que falou sobre o trabalho dele e sobre nudez masculina e feminina em fotografias. Assunto que acabou descambando para conversarmos sobre policiamento e censura. Nós vamos agora falar sobre outro assunto muito importante, empoderamento feminino e a presença cada vez maior das mulheres no cenário cultural. Para isso eu vou conversar com a professora e pesquisadora Rejane Souza, a quem vou saudar agora. Rejane, bem-vinda à PNTV. Obrigada, Cefas. É um prazer estar aqui com você. Né? Acompanho o seu programa, acho muito bacana esse formato de jornal. Né? A gente precisa ter um alcance legal, né? Da cultura do nosso estado. E também, mais uma vez, eu estou aqui porque já sou assim, fã do programa Pinto Júnior. Né? Ele já me convidou umas 3 ou 4 vezes lá para o Band, né, Notícia. Ele está sempre ligado na gente, sempre antenado, articulado. E hoje foi um dia bastante feliz, porque na hora que você me convidou, eu tinha uma consulta aqui próxima, em Parnamirim. Aí eu digo, pronto, casou, vou para a consulta e depois eu vou para o programa de Cefas Carvalho. Acabou dando tudo certo. Dando tudo certo. Rejane, por falar em dar tudo certo, eu estive como jornalista e acompanhando a escritora Jane Araújo no evento Mulherio das Letras, realizado recentemente de 12 a 15 em João Pessoa, na qual você também foi fazendo parte da delegação Potiguar, que foi um sucesso absoluto. Eu, como jornalista, cobri lá. Eu queria que você falasse sobre o que foi aquele evento, Rejane. Na verdade, eu acho que surpreendeu todos nós, né? Porque há uns 6 meses eu estive em Olinda, Pernambuco, e entrei em contato com a minha amiga que estava lá, Patrícia Vasconcelos, que é uma grande produtora cultural de Recife, né? Tem, inclusive, um projeto social bem bacana lá em Lagoa do Gatos, que fica a 80 quilômetros de Pernambuco. E ela me falava, Rejane, nós temos aqui o Mulherio das Letras de Pernambuco. Cria o seu lá em Nísia Floresta. E eu, logo no início, eu não achei que a dimensão era tão grande, né? Mas depois, acompanhando nas redes, inclusive Jeane também, já interligada com essa articulação, eu percebi que era algo bem maior, que a gente tinha que preparar em nossos estados, né, criar em nossos estados pequenos eventos ligados ao mulherio, para que a gente pudesse também estar articulando pessoas da cultura, das artes, para esse maior. Mas o maior, eu pensei que fosse um evento de literatura, que a gente já estava acostumado a participar, mas foi uma verdadeira revolução feminina. Né? Nós chegamos lá na sexta-feira, mas a gente percebeu que tem quase 500 mulheres em espaços diversos, falando, dialogando sobre a cultura, sobre a arte, sobre a literatura, sobre o jornalismo cultural feminino. Ou seja, foi algo muito novo para a nossa realidade. Nem nos anos 80, que a gente tinha um boom cultural, né, no âmbito das universidades, a gente não conseguiu ver aquela efervescência cultural que a gente presenciou lá na Paraíba durante aqueles dias. Para mim, eu ainda estou assim, adormecida. Isso que você falou de estar adormecida, eu também percebi em relação a outras mulheres que participaram. Rejane, você acha que a partir dali, essa questão do empoderamento feminino nas letras vai se expandir? Vão haver, além do Mulherio das Letras marcado para o Guarujá no ano que vem, que já foi marcado lá, vão haver outras manifestações, tanto no Brasil todo como aqui no Rio Grande do Norte? Ali foi o pontapé inicial e um pontapé bastante motivador e inspirador para todos nós. Né? Quando nós dialogamos e entramos em contato com várias pessoas, inclusive homens, né? Que tinha lá o professor de Teoria Literária da UFRJ, que trabalha as mulheres do século XIX lá na faculdade no Rio de Janeiro. Então, eu percebi ali que ali se criou uma rede. Se a rede já estava no Facebook para organizar aquele evento, que foi 4, que, pelo que eu soube, quase 5.000 mulheres não estava presente, mas estava na rede social do Facebook, que foi criado o evento, ali foi a consolidação dessa articulação. Então, todas as mulheres ali saíram com uma proposta. Uma proposta na área da produção editorial, como é que a gente vai agora pensar num sistema econômico de produzir os nossos ensaios, nossas poesias, as nossas reflexões literárias, e que essas produções tenham um alcance maior. Então, todos nós saímos com esse compromisso. Além do compromisso de
como você falou aí, de estar disseminando eventos culturais dentro do nosso próprio estado. Que é isso que a gente vai fazer aqui com o Mulherio de Letras de Nízia Floresta. Perfeito. Como jornalista, Jane, eu percebi lá que o evento teve um caráter colaborativo, cooperativo. Ele não teve, apesar da escritora, a renomada escritora Maria Valéria Rezende, que ganhou o Jabuti musa, né? Faz 2 anos, a musa do Mulherio. Apesar dela coordenar e ser a idealizadora, ela não tinha aquele poder de que eu mando e vocês obedecem. Eu soube que tudo foi votado. Eu queria que você falasse sobre essa cooperação entre todas as mulheres participantes. Isso também é um ponto bastante interessante, né, Cefa, com relação a essa questão da colaboração. Porque eu acompanhando as redes e acompanhando o site, eu percebia que elas tinham umas metas. Uma meta mínima para conseguir fazer um evento da natureza daquele. E aí ela pedia ajuda às pessoas que estavam chegando no Mulherio, que entrava na página, a gente assinava, algumas pessoas colaboravam mesmo com recurso financeiro, outros recursos que poderiam também colaborar. E aí, quando foi ganhando uma dimensão política, não no sentido política partidária, mas política cultural, ela conseguiu um apoio maravilhoso já no final do evento, que foi do Itaú Cultural, que colocou R$40 mil no processo de colaboração. Então, lá é aquele trabalho voluntário, como ela mesmo falou no último dia, né? Todas as pessoas que estavam ali, fosse na recepção, fosse entregando o material, tudo foi por uma causa, a causa do Mulherio das Letras na Paraíba. Muito, muito interessante. O Kevin vai colocar algumas fotos da participação da Regiane Souza, aí parte da delegação Potiguar, que foi escritoras diversas. Essa é Maria Valéria Rezende. Fala um pouquinho sobre ela, Regiane. Maria Valéria Rezende é a musa mesmo, né? Porque a gente, olhando um pouco do perfil dela, ela trabalha, ela já tem mais de 60 anos. 74 anos. E a gente vê no currículo dela um currículo altamente significativo e emancipatório, e ela é freira, né? Freira, exatamente. É freira, com a visão assim de cultura e literatura assim extraordinária. E tem um currículo, ela fez a faculdade na USP, ela tem vários livros de literatura infantil publicados, é uma pessoa renomada, conhecida internacionalmente, não só nacionalmente, e foi premiada no Prêmio Jabuti de Literatura Infantil. Ganhou como melhor romance por 40 dias. E você ouve, né, que você estava lá presente, você escuta, ela nos inspira. Né? Porque como é que a gente, às vezes, está começando a entrar no mundo da literatura e já se acha que já sabe tudo, né? E quando a gente vê uma mulher daquela, com aquela humildade, com aquela serenidade, aquela sabedoria, né? Sem nenhum tipo de relação de poder entre o grupo, transitando ali, todo mundo chegando perto, beijando, conversando. Isso foi uma característica interessante também no Mulherio. A gente está numa roda de diálogo, como, por exemplo, com uma colunista da CUT, né, da revista CUT, e muitas outras pessoas de grande renome no nosso país, como a professora Constância mesmo, esteve lá na abertura, que é a grande pesquisadora no Brasil e no mundo da obra de Nízia Floresta, junto com a professora Diva. Então, elas estiveram lá na abertura. Então, essas pessoas todas estavam transitando ali de forma muito natural, muito tranquila, dialogando com a gente, incorporando nossas sugestões e a gente incorporando a dela. Isso também faz parte desse sistema colaborativo. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar com conhecimento. Com certeza. Nós vamos fazer um parêntese aqui e vamos retomar a questão do Mulherio, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Regiane, sobre Nízia Floresta. Você é uma estudiosa da vida e da obra de Nízia Floresta. Eu vou começar com uma provocação para você. Nízia Floresta recebe do Rio Grande do Norte o reconhecimento que ela merece? Não. Eu creio, assim, eu até conversei lá nas rodas de diálogos sobre isso. Por mais que a gente tenha, e a gente reconhece isso, quem foi a pioneira aqui no nosso estado foi realmente a professora Constância Lima Duarte, que colocou o primeiro núcleo de pesquisa dentro da universidade nos anos 90. Ela foi uma guerreira. Vamos dizer que ela seja nossa musa, como Maria Valéria Valente da Paraíba, ela seja nossa musa aqui no Rio Grande do Norte. Com a diferença que Nízia teve um pioneirismo muito maior. Nízia ela nasceu quando, Nízia? 1810. E aquela efervescência que a gente viu no Mulherio, isso é resultado da contribuição que Nízia deixou nas suas obras. Então, assim, no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem muita dificuldade de reconhecer
o valor imenso que tem a escritora Nísia Floresta. E eu me lembro que quando eu estava na secretaria, que eu atuei dentro da secretaria durante 13 anos, e sempre que chegava o aniversário dela, eu ia lá atrás, tentava articular, mas as pessoas ainda não... Parecia que era algo incômodo, parecia que ele não entendia o valor, né? E assim a gente tem... Mas temos aqui em Natal algumas iniciativas bacanas, como do Memorial das Mulheres de Zelma Furtado, é uma grande apaixonada por Nísia. Na verdade, aqui nós temos várias pessoas que têm esse pensamento que você coloca aí, esse pensamento até meio, vamos dizer assim, melancólico, por nosso Rio Grande do Norte não reconhecer a grandeza da escritora Nísia Floresta. E foi esse o motivo, em 96, quando eu orientei a primeira monografia de graduação, que eu orientei de uma aluna lá da Unip, que eu comecei a perceber, nos anos 96, a dimensão que tinha essa mulher onde eu nasci, né, que eu sou natural de Nísia Floresta. E foi quando eu comecei a me preocupar, a fazer mais pesquisas sobre ela. Uma pesquisa meio assim solitária, né, e de em busca das coisas, de procurar saber. Agora tem um fator estranho aqui também, Cefas, em nossa cidade. O ano passado eu recebi uma aluna minha que está em Toulouse, na França, fazendo um mestrado sobre Nísia. Ela me pediu orientação, ela já tinha essa ideia e eu estimulei. E ela veio da França procurar alguns livros aqui, e a gente rondou todos os sebos. Só conseguimos encontrar 2 livros de Nísia. E tem um sebo aqui, virtual aqui em Parnamirim, que foi o que tinha mais acesso a ela ter o livro que ela precisava. Então, até isso a gente tem a carência do nosso Estado. E até eu vi o Dimar Pessoa, que também é que está agora se preocupa bastante sobre a obra de Nísia, e ela estava pensando junto com a professora da universidade, tentar reeditar esses livros. A gente precisa reeditar os livros. Precisa reeditar, com toda certeza, precisa, Jane. Viu? Precisa, porque nós ainda não demos o valor, não conferimos o valor que essa mulher não tem só no Rio Grande do Norte, não, ela tem no mundo. Quando você vai para o Rio de Janeiro, estão pesquisando, como o professor mesmo disse agora para mim, lá na roda de diálogo. Lá na UERJ, a gente tem muita... Ele disse assim, lá na UERJ e na UFRJ, a gente tem muita pesquisa sobre Nísia Floresta. Talvez mais do que tenha aqui no Rio Grande do Norte, né, Jane? Muito mais, aqui tem muito pouco ainda. Temos a professora Regina Simo, que trabalha no DELEM, né? Eu levei ela até o ano passado lá para fazer uma fala junto com Isabela Lauá, que tem um trabalho também sobre Nísia Floresta. E ela faz ela tem uma base de pesquisa que ela estuda Nísia e uma peruana. E ela já foi em 4 estados da América do Sul apresentar em congressos internacionais essa pesquisa. E a gente tem até pensando que ela tem eu até já conversei com ela para a gente fazer isso em Nísia. Porque lá em Nísia também, a cidade, ainda precisa reconhecer muito Nísia Floresta. Agora, nós tivemos recentemente uma ação lá do festival que o prefeito e algumas vereadores deram uma comenda e reconhecimento à professora Constância Lima Duarte. Aí eu pensei assim, antes tarde do que nunca, né? Exatamente. Pelo menos já está se abrindo as portas para que Nísia seja conhecida na sua cidade. Isso é muito bom. Tomara que abram mais portas e fica aqui o registro para editoras, Fundação José Augusto, para reeditarem, né? Trazerem à tona os livros de Nísia Floresta. Livros. Temos eu acho que 2 números nós já temos em domínio público. É o Opúsculo Humanitário e eu acho que Lágrimas do Caetés, se eu não me engano. Isso você já pode baixar em PDF, mas é muito pouco para quem tinha 15 obras e ainda tem outras que talvez nunca foram editadas, né? Porque a obra de Nísia ela não foi plenamente editada, né? Ela andou pela Europa toda, ela escrevia tipo viajante, né? Chegava na Grécia, escrevia uma experiência sobre a Grécia, chegava na Itália, era uma experiência sobre a Itália, então tem muita coisa que a gente também não se dá conta de que ainda está por aí e ainda não foi editado. E cabe esse resgate. A produção está comunicando que, infelizmente, o tempo da gente está acabando, daria para conversar ainda bastante tempo, mas há tempo para agradecer. Regiane Souza, muito obrigado por sua vinda aqui, pela sua participação. De nada, espero que eu tenha conseguido contribuir com a proposta do programa. Com toda certeza. Mas vamos só registrar. Haverá um Mulherio das Letras em 2018. Com certeza. Vamos, sim, em Guarujá. No Guarujá. Inclusive, esse patrocínio foi
divulgado no próprio evento. Tinha 2 patrocinadores, era o Sesc de Pernambuco e a Prefeitura e o Secretário de Cultura de Guarujá. Aí, na Assembleia, voltamos para o Guarujá. Houve a votação para o Guarujá, que é uma praia em São Paulo. Isso, em São Paulo, e tem uma estrutura maior que foi oferecida. Então, que coisa boa, uma excelente notícia. Muito obrigado, Regiane Souza. Muito obrigado a você que está nos assistindo. O programa de hoje foi bem bacana, debatendo temas importantes como literatura feminina, feminismo, censura e a necessidade de discutir a situação atual do país. Esperamos que todos tenham gostado. Voltaremos amanhã com os programas PNTV e Debate, apresentado pelo jornalista José Pinto Júnior, e o programa do meio-dia, Jornal Potiguar Notícias. Um grande abraço e até amanhã.